Existem hábitos que são para sempre. E aqui eu vou te mostrar 5 dos que eu considero mais importantes e cruciais para que você consiga alcançar os seus resultados de emagrecimento e se mantenha com liberdade para comer, se mantenha saudável, se mantenha num corpo que você gosta e tudo isso de forma simples. Falar sobre hábitos é muito importante e, além disso, é um dos meus assuntos preferidos dentro da nutrição. Então eu sempre gosto de trazer aqui para vocês coisas nesse sentido para que você consiga colocar na sua rotina. Entender sobre hábitos é tão importante porque é o que vai te trazer todo e qualquer resultado que você quiser para sua vida. Existem os hábitos bons e os ruins. Então, tudo que a gente faz na nossa vida com frequência, de forma repetida todos os dias, vai se tornar um hábito. Seja isso uma coisa boa, seja isso uma coisa ruim. E se você ainda não me conhece, seja muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Daiane, eu sou nutricionista e aqui a gente vai sempre falar sobre assuntos parecidos com esse vídeo, sobre hábitos saudáveis, sobre como desenvolver a sua rotina, a sua vida, para conseguir alcançar o seu objetivo de emagrecimento, mas principalmente para saber qual caminho você está traçando para alcançar isso, sem que seja uma dieta restritiva, pesada, difícil e principalmente fazendo isso também desenvolvendo saúde, porque de nada adianta você estar magra no corpo que você deseja se isso é difícil e não saudável. Então já fica por aqui, já dá like no vídeo, se inscreve no canal e coloca aí nos comentários qual assunto você quer que eu traga aqui pra gente discutir sobre o que a gente precisa fazer para conseguir ter os resultados que a gente sempre fala aqui no canal de emagrecimento e de saúde. Primeira coisa que a gente precisa entender é que não existe progresso sem ordem. Ou seja, não adianta você ter a melhor dieta do mundo, você tomar água suficiente todos os dias, você fazer treino, você ter ali a sua dieta, se você não tiver organização, se você não tiver um planejamento da sua rotina em cima daquela dieta. Ter clareza sobre o que você precisa fazer, sobre quais são os alimentos que você vai consumir, quais são as quantidades que você precisa colocar na sua rotina, é sim muito importante e também é o que vai definir ali o tipo de resultado, o tipo de progresso que você vai ter. Só que quando você faz isso de uma forma toda desorganizada, não se previne, não se planeja, acaba cedendo para outras coisas ali na sua rotina, como acabar dormindo tarde, não fazer atividade física, pedir um delivery porque não tinha nada organizado ali para comer, você acaba tirando o foco do seu objetivo, tirando o foco daquela clareza que você tem. E o pior é que ainda se sente culpada, né? Porque você sabe o que você tem que fazer, você tá com aquilo ali, mas você não consegue aplicar isso na sua rotina. E isso é uma das coisas que eu mais vejo acontecer dentro do consultório também. Então, a organização do que você vai comer durante a sua semana, por exemplo, é muito importante e é crucial. E eu considero um dos hábitos mais simples e, assim, cruciais para que você alcance o seu resultado. Não precisa ter aquelas marmitinhas congeladas, bonitinhas, todas escritas ali com a data, com tudo diferenciado, com um cardápio variado, diferente todos os dias, para ter resultado. O que você precisa é facilitar a sua vida. Então, o fato de você ter, por exemplo, fruta picada para semana, salada lavada e organizada na geladeira para semana, se você tiver as carnes já picadas e congeladas, você pode só descongelar e já colocar direto na air fry, no forninho, na panela, fica muito mais fácil. O seu jantar que demorava 2 horas para você fazer por dia e você acabava pedindo alguma coisa porque era mais fácil, você estava tão cansada para ir fazer aquilo, acaba virando 20 minutinhos e fica até mais rápido do que pedir um delivery. Pegando o gancho dessa coisa da organização, é muito importante também que a sua alimentação tenha volume, principalmente se você é uma pessoa que come bastante, você tem muita fome. Isso acontece comigo, eu sou uma pessoa que eu preciso de volume para me sentir saciada, independente do que eu estou consumindo, seja um alimento saudável ou não saudável, seja um alimento que faz sentido ali para minha rotina ou uma escapadinha ali que eu dei e comi alguma coisa diferente. Eu preciso de volume para me sentir saciada e naturalmente eu preciso colocar esse volume na minha rotina de uma forma que não traga excesso de caloria, excesso de gordura, excesso de açúcar, de sódio, porque senão eu vou acabar não tendo resultado, mesmo tendo planejamento e mesmo tendo uma organização. E uma das coisas que eu mais recomendo para as minhas pacientes do MHI, que acaba sendo meio que universal para pacientes que têm essa questão com volume, que precisam comer mais, são as saladas. Você precisa colocar na sua rotina uma salada volumosa, bonita, colorida, complementada. Então você pode colocar ali molhos que sejam menos calóricos, que não sejam tão gordurosos. Pode e deve adicionar fibra nessa salada. E fibra principalmente em formato de sementes, que são nutrientes que você vai precisar ali para
saciedade, como gordura boa, do ômega 3, a própria fibra que vai conter ali naquelas sementes. Pode ser semente de girassol, semente de linhaça, várias, enfim. Eu sempre comento com as minhas pacientes, tem uma receitinha, inclusive, que eu sempre passo para elas, que é um combo de sementes, para que elas possam adicionar na salada, nas frutas, enfim. Então, essa salada volumosa, que vai compor metade do seu prato, vai ser muito importante para que você tenha a saciedade e a quantidade dos outros alimentos, para que você consiga ficar em déficit calórico, seja suficiente para o seu volume que você precisa consumir. Porque na maioria dos casos a quantidade de volume para alcançar um déficit calórico é pequena. Então, para você que precisa comer bastante, você precisa aumentar alimentos que não são tão calóricos dentro dessa rotina para fazer sentido e você conseguir se manter nessa dieta de uma forma simples e não tão sofrida. Falando em montagem de prato, como a gente falou aí do volume alimentar, é muito importante também que você consiga entender a lógica da montagem de um prato, da montagem de uma refeição. Eu sempre ensino isso para as minhas pacientes também dentro do MHE, porque é isso que vai trazer liberdade para que você consiga montar o seu prato, a sua refeição, quando você estiver fora da sua rotina. Lembra, são hábitos simples que você precisa carregar com você para sua vida, porque você vai viajar, você vai trabalhar, você vai estar fora de casa várias vezes. Às vezes você vai precisar estar em lugares que não vão ter os alimentos que tem ali no seu planejamento ou que você colocou ali na sua rotina que fazem sentido, que você gosta de comer. Às vezes você vai estar, talvez até numa viagem, por exemplo, que tem muito mais coisa que você gosta de consumir do que você teria em casa, né? Alimentos gostosos que você ia colocar ali em cheio no seu prato. Então, ter essa base da sua alimentação e entender essa base, essa lógica para poder montar suas próprias refeições é, assim, um dos hábitos mais simples e que fazem a virada, assim, de chave do emagrecimento, que realmente trabalham em função do resultado do emagrecimento. Porque você vai equilibrar o seu prato de uma forma que vai te dar saciedade, que vai fazer com que o seu corpo funcione e que você não vai perder nenhum dos nutrientes que ele precisa para que o seu metabolismo continue trabalhando em favor do emagrecimento e da queima de gordura. E como que você vai montar esse prato? Você vai colocar metade do seu prato de salada. Então, você vai usar aquela salada que a gente falou ali no hábito 2, que é uma coisa muito simples para aumentar o volume da sua refeição. Você vai usar aquela salada bem completona, bem colorida, para compor metade do seu prato. Na outra metade, você vai dividir ao meio. Uma dessas partes vai ser de proteína, então a proteína do dia, que pode ser ali uma carne de frango, ovos, de peixe, qualquer carne que você for consumir, proteína que você for consumir no seu dia, vai compor aquela partezinha ali que você dividiu ao meio. E a outra partezinha você vai compor com os carboidratos da sua refeição. E aí você pode escolher o carboidrato, pode ser um arroz e feijão, pode ser uma batata, mandioca, abóbora, macarrão, enfim. Claro que dentro da sua dieta, se ela estiver já calculada, e é o que eu faço lá com as meninas do MHE, lá do meu acompanhamento, a gente coloca as quantidades suficientes para cada alimento. Então, por exemplo, de abóbora você vai poder consumir muito mais do que de macarrão, por exemplo. Mas aí que entra essa questão do volume com alimentos que não têm calorias ou que quase não têm calorias, como as saladas e as verduras. Então, essa composição dividindo nesses 3 compartimentos ali o seu prato, vão fazer com que você erre muito menos quando você estiver fora de casa. E sem falar também que vão construir esse hábito e esse comportamento na sua vida. Então, em qualquer ocasião, você vai conseguir replicar isso, inclusive nos lanches também, você vai conseguir olhar, hoje eu vou comer um hambúrguer, por exemplo. Recomendo que esse hambúrguer seja em casa também, porque você vai conseguir ter controle disso. Então, você pode utilizar o carboidrato, que vai ser o pão, por exemplo, pode utilizar a proteína, que vai ser ali a carne que você escolheu, e vai encher esse pão aí de salada, vai colocar uma alface, um tomate, vai colocar cenoura ralada, vai colocar um molho mais light, não tão gorduroso, que você pode comprar já pronto, que você pode fazer em casa. Então, você vai montar todas as refeições, seja um lanche ou um prato feito ali, um prato de comida, usando essa base de distribuição. Eu sei que nessa altura você deve estar pensando: Nossa, mas o Dai não vai falar de água. Não é preciso tomar água. E é uma coisa tão simples para emagrecer. e sim, você está certa. A gente vai falar sobre água, a gente vai falar sobre líquidos como um todo.
Não tem como você fazer os hábitos ali que você precisa para emagrecer e a água não estar ali também. A água faz funções muito importantes no seu corpo, seja elas de limpeza, de hidratação, de troca celular, até mesmo de absorção de muita coisa, de nutrientes, regulação de várias coisas dentro do seu corpo, regulações vitais que o seu corpo precisa para viver e para se livrar de tudo que ele não precisa e manter o seu metabolismo, o seu corpo trabalhando. Então é muito importante que você mantenha a sua meta de água todos os dias, e isso é um hábito simples, mas que você precisa muitas vezes se adaptar para conseguir alcançar ele. Então eu sempre recomendo também, as minhas pacientes já são craques nisso, então ela até, às vezes até elas me mandam foto ali da garrafinha, do alarme do celular. Outra coisa que eu sempre recomendo também é você acostumar a tomar água antes e depois de tudo. Então eu vou levantar para ir no banheiro, eu tomo água antes de ir no banheiro. Eu voltei do banheiro, eu sento, tomo água de novo. Aí eu vou começar a trabalhar, eu levo minha garrafinha de água, mas eu já tomo água antes de sentar a trabalhar. Aí eu vou comer alguma refeição, fazer um café, alguma coisa, eu tomo água primeiro, finalizo minha refeição e tomo água de novo. O fato de você colocar isso dentro da sua rotina vai facilitar muito, você vai tomar água que nem vai ver. E aí você pode utilizar a sua garrafinha aí para medir essa quantidade de água que você está consumindo, visto que você vai acabar tomando água sem perceber no seu dia a dia. Ainda na questão de líquidos, é importante também, eu sempre recebo muito essas perguntas, que você saiba que tipo de líquido você está consumindo e que tipo de função ele vai ter no seu organismo. A água é o que vai fazer todos esses processos que eu te expliquei, e não tem como substituir essa água por chimarrão, por suco, por água de coco, por qualquer outra coisa, porque essas águas, elas não têm, esses líquidos, elas não têm essa pureza que a água tem para fazer os processos que o seu corpo precisa. Eles podem sim entrar ali talvez em outras questões, facilitar ali o consumo, mas não podem e não devem entrar na contagem de água do seu dia. Então você pode utilizar água com gás e sem gás para isso, mas os outros líquidos não vão entrar nessa contagem. E o último hábito é uma coisa que eu sempre ensino para as minhas pacientes, para as minhas alunas, e acho eu, pelo que não me falha a memória, que eu nunca trouxe aqui nas redes sociais para vocês, que é o fato de tirar fotos. Quando a gente tira a nossa percepção só do olhar, a gente consegue ter uma noção do que realmente está acontecendo. Isso serve, por exemplo, para fotos do próprio corpo, para a gente perceber evolução. Eu sempre faço isso nas consultas online, dentro do acompanhamento para emagrecimento, porque isso traz uma noção diferente, a gente consegue ver de fora o como está sendo o nosso resultado. E para as refeições isso serve muito, traz muita percepção da realidade. Então o fato de você tirar foto do que você está consumindo e ir observando isso no dia a dia, eu faço isso também com as minhas pacientes, delas me mandarem as fotos e aí eu vou analisando e trazendo para elas nas consultas para a gente ir melhorando variedade dos alimentos, o que está talvez faltando do que tem ali no planejamento que não está fazendo com frequência, que é um hábito importante dentro ali, por exemplo, do déficit calórico ou do consumo ideal de todos os nutrientes para o corpo trazer ali, conseguir fazer o que ele precisa fazer e o emagrecimento acontecer de uma forma mais rápida e prática, com uma coisinha tão pequena ali na rotina que às vezes a gente não tá vendo. E o fato ali de tirar essa foto nos mostra isso. Então, por isso que eu uso muito nas minhas consultas e eu te recomendo que você faça esse hábito simples de tirar foto das suas refeições para que você vá comparando e percebendo os padrões, de onde você exagera, de onde tem falta, de onde você não usa, de onde você acaba esquecendo, onde você acaba consumindo demais, como eu falei, do exagero, e até mesmo das beliscadas, porque isso também vai te mostrar um padrão do que você tem costume de consumir. Isso é mais como uma análise da sua rotina, sabe? Isso funciona muito, eu utilizo muito nas consultas, eu tenho certeza que vai mudar a forma como você olha para as suas refeições. Esses 5 hábitos que eu te trouxe aqui vão te trazer um resultado muito grande, só que muitas vezes o que pode acontecer com você? Você vai conseguir fazer esses hábitos, mas você não vai conseguir manter eles no seu dia a dia, que é o que vai te trazer o resultado realmente, que é a constância em fazer o que precisa ser feito. E uma coisa que eu vi que solucionou muito essa falta de constância, essa dificuldade de se manter ali fazendo o que precisa ser feito das minhas pacientes, é o MHE, que é o meu método de emagrecimento, onde a gente tem aulas ao vivo todo mês, tem o método ali realmente, caso você não tenha uma nutricionista, para te trazer como você pode se organizar para isso, e tem também aulas sobre mentalidade, sobre esses hackzinhos aí, como esse das fotos que eu te contei, tem outros detalhes que eu aprendi na minha jornada e que fazem as minhas pacientes
clientes conseguir emagrecer com coisas simples, sem precisar mover o mundo para ter um resultado. Porque eu sempre falo, a rotina de emagrecimento tem que caber dentro da sua vida e não o contrário. É o seu cardápio que tem que se encaixar na sua vida. É o seu emagrecimento que tem que fazer parte da sua rotina. Você não pode parar a sua vida para fazer ele. Claro que vai precisar mudar e adaptar muita coisa, que senão o resultado também não vai aparecer, que senão você já estava magra, né? Mas você precisa também encontrar pequenas coisas, pequenos detalhes que vão fazer com que o resultado apareça e você vá conseguindo se manter aí dentro dessa rotina. E lá no MHE eu te ensino isso. E eu vou deixar aqui abaixo o link para que você conheça o MHE e venha fazer parte dessa comunidade com a gente. E claro, tenha acesso a mais hábitos como esse que eu te trouxe. E caso faça sentido para você, também o meu acompanhamento personalizado. E não esquece, claro, de dar o seu like, de se inscrever, comentar aqui o que você achou desse vídeo, se você quer outros assuntos, e de conhecer a comunidade MHE para que você consiga ter mais resultados e faça parte desse mundo, conheça outras mulheres que têm o mesmo objetivo que você. Nos vemos no próximo vídeo.